Queridos irmãos, queridas irmãs, começando um novo dia com a palavra de Deus, iluminados pela força do Evangelho. Nosso palavra por palavra de hoje, 1º de agosto, tem o texto que ilumina a nossa reflexão e nossa oração do Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 13 a 21. Mateus 14, 13 a 21. Muito obrigado por você estar conosco, pela sua inscrição aqui em nosso canal, pelos comentários, pela delicadeza de estarmos sempre em sintonia. Estamos rezando então o texto da multiplicação dos pães e dos peixes. Diante daquela multidão, o texto vai dizer que eram mais de 5.000 pessoas, os discípulos tomam uma atitude simples. Vamos mandar embora, porque eles podem ir aí nos povoados ao longo da estrada para juntar comida, para buscar comida. Mas o Senhor, movido de compaixão, de sentir a dor do outro, de sentir com o outro, pergunta: o que vocês têm ali com vocês? Por que vocês não dão vocês mesmos de comer para eles? E diante dessa interrogação, diante dessa pergunta, diante dessa fala, mas principalmente do sentimento, do olhar compassivo de Jesus, eles reconhecem o pouco que têm, os poucos pães, os poucos peixes, e dado às mãos do Senhor, o pouco se transforma em suficiente. O pouco se torna não só suficiente, mas chega de sobrar quando ele é partilhado. Quando temos o pouco na mão de poucas pessoas, ou quando temos e esse ter está na mão de poucas pessoas, a maioria passa necessidade. Agora, quando existe o milagre da partilha, quando os corações são sensibilizados, o pouco com Deus é muito, o pouco se torna suficiente e até sobra. Porque do relato dizem que depois de terem comido, vão ser recolhidos 12 cestos. Esse detalhe do recolher os pedaços que sobraram, lembrando os pedaços de pão e os pedaços da nossa vida, Deus sempre aproveita tudo, inclusive os pedaços, para que não haja nada jogado fora. Tudo é importante para Deus e os pedaços de alimento nos lembram que nós não podemos comungar jamais com o desperdício, porque aquilo que sobra para nós, não é que sobra, está faltando na mesa de alguém, na mesa de um irmão, na mesa de uma irmã, que não tem aquele privilégio, aquela oportunidade que nós temos. Esse milagre, se assim nós podemos dizer, eu gosto mais da palavra sinal, da multiplicação dos pães, sempre recorda para nós a Eucaristia. A Eucaristia que precisa partir da compaixão, precisa gerar louvor a Deus, precisa ser partilha mesmo, não só do pão eucarístico, mas de vida e de bens, para que ninguém passe necessidade, gera comunhão e valorização das pessoas todas. O Senhor podia ter feito sozinho, ele tem poder para isso, mas ele quis contar com os discípulos, como ele quer contar contigo e comigo nesta bonita jornada de erradicarmos a fome. A fome de pão, temos mais de 40 milhões de brasileiros, falando só do Brasil, né? Mais de 40 milhões de brasileiros que não têm um prato de comida todo dia. As pessoas até dizem, mas isso é lorota, mas não é. Talvez nas realidades menores, onde eu estou falando aqui de Bicaré, talvez não tenha essa realidade. Mas a gente não pode jamais reduzir a nossa mentalidade àquele círculo de relações que a gente tem. O Brasil é imenso
E tem muita gente que não é porque não quer trabalhar, que não é porque não está indo por outro pensamento. É por dificuldade mesmo. É por falta ou de formação, ou de oportunidade, ou de incentivo, ou de uma educação talvez assistencialista que dava tudo e que agora não se tem, então as pessoas acabam por padecer. Não cabe a nós julgar, cabe a nós agir. Então aquele pouco que nós temos, aquele pouco que nós somos, se colocado nas mãos do Senhor, ele faz misérias, ele faz realidades fantásticas. Veja, eram 5 pães e 2 peixes, uma multidão de 5.000 ou mais. Se a gente pensa só na matemática 5 mais 2, nós não vamos conseguir jamais saciar a fome. Mas quando nós pensamos 5 mais 2 mais 1, e esse 1 é Cristo, é a ação de Deus, então o pouco que nós temos se torna muito. E aquele pouco que se tornou muito, que se tornou suficiente, como eu disse, ele vai fazer muito mais para que aconteça realmente o milagre na vida das pessoas. Portanto, meus amigos, tendo presente que mais do que algo fantástico, extraordinário, o que o Senhor está nos ensinando é, de fato, a partilha e evitar o desperdício, nós precisamos, de um modo muito particular, incentivar, investir, construir, crescer nesse caminho de partilha, evitando sempre o desperdício. Peçamos de um modo muito especial, nesse começo do mês das vocações, que nós consigamos, de um modo muito bonito, sermos aqueles que multiplicam o pouco até que ele se torne suficiente para todos. Um pouco da nossa vocação, um pouco do pão que talvez não seja tão só um material, mas o pão da atenção, o pão da esperança, o pão da alegria, o pão da fé, o pão da presença. Vamos pedir que o Senhor nos ajude a multiplicar e a saciar a fome de tantos irmãos e irmãs. Um grande abraço, fique com Deus, boa semana e até amanhã, se assim o bom Deus nos permitir.